Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e hoje vamos falar sobre um assunto que chama a atenção de pais, mães, responsáveis e cuidadores de crianças. Bom, todos sabem que é fundamental para a educação e o desenvolvimento dos pequenos que eles vejam no adulto um modelo, uma figura que lhes passa segurança. Mas já para os adultos, as preocupações mudam de acordo com as diferentes fases da vida da criança até virar adolescente. Primeiro, quando bebê, o zelo é com os tropeços ao aprender os primeiros passos. Depois vem, por exemplo, os cuidados com os riscos de acidentes. E já a partir da adolescência, a preocupação aumenta quando os jovens começam a sair de casa sozinhos. Bom, por receio do que possa acontecer com os filhos, muitos pais acabam demonstrando proteção em excesso. E a gente pergunta, quais os prejuízos que isso pode causar na formação dessa criança ou adolescente? E qual o limite entre uma postura de supervisão, de educação e o que seria a superproteção? Bom, para esta conversa, nós recebemos aqui no estúdio a Adriane Ojeda Guedes, que é professora da Unirio, e também conosco o Breno Rosostolato, que é professor de Psicologia da Faculdade de Santa Marcelina. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Twitter do canal Futura ou ligando para a gente no telefone que é o 0, operadora 21 3523 4098. Os números estão aí na tela para você entrar em contato conosco. Primeiramente, obrigado aos dois, obrigado pela presença, bem-vindos. É um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar falando da criança pequena, né, que muitas vezes o pai ou a mãe de primeira viagem tem esse primeiro filho, não sabe muito bem como lidar e acaba desenvolvendo essa postura super protetora, como a gente disse aqui no começo, né, não deixa a criança brincar muito, tem medo que vai cair, vai se machucar. Quero ouvir de vocês, então, começando pela Adriane, que tipo de pai e mãe que desenvolve esse tipo de postura, né, e os danos que isso pode causar depois para a criança, se não deixar a criança brincar, não deixar ela experimentar por si só, né? Eu acho que primeiro pensar isso, né? Você estar atento ao filho, proteger o filho, não significa necessariamente você evitar que ele tenha experiência. Ele vai precisar, até para desenvolver o controle do seu próprio movimento, a segurança no seu corpo, ele vai precisar descobrir esse espaço, ele vai precisar cair, ele vai precisar levantar. E você pode manter, sim, uma atenção, uma vigilância, uma presença que pode se configurar no espaço, como você organiza, de que maneira, que espaços, não só o espaço que você organiza, mas que espaços você oferece para que a criança possa brincar, para que ela não fique o tempo inteiro restrita a um espaço limitado. Mas, de verdade, essa atenção, ela acaba prejudicando a criança quando você faz com que a criança comece a ter medo de experimentar o seu próprio corpo, medo de brincar com os objetos, quando medo você de acaba pular e cair. Medo de pular e cair, né? E muitas vezes o pai associa essa proteção excessiva com o cuidado. E a criança acaba, de fato, acaba ficando mais retraída na sua própria possibilidade de descobrir o mundo, né? Bom, Breno, e no ponto de vista da criança que está aí tendo suas primeiras experiências, quando tem um pai ou uma mãe assim, extremamente cuidadosos, isso pode causar alguns traços, né, algumas marcas aí na formação dessa criança, que ela vai se sentir não tão à vontade de experimentar, vai achar que não pode, vai criar o medo, como falou a Adriane, né? Eu concordo, e eu acho que tem uma questão que é um pouco mais grave nessa relação, que é justamente a questão da dependência, né? A dependência ela é mútua, tanto dos pais em relação à criança, da criança com os pais. A criança, inevitavelmente, ela vai passar por uma fase, inicialmente, né, enquanto bebê, que é a fase da dependência, né? Porque ela precisa dos recursos dos pais, e depois, logo, a partir ali dos 3, 4 anos, ela entra numa fase de ser um pouco mais egocêntrica, de começar a se perceber, né, começar a perceber o outro. Acontece que é justamente neste momento onde os pais eles devem, né, ter esse cuidado justamente com essa relação para não se criar uma dependência muito grande com o filho e tirar dele as suas potencialidades, né, que é justamente de descobrir o mundo, descobrir os objetos, né, poder brincar, poder fazer aquilo que todo o universo permite a ela, né. A partir deste momento ele está apto a vivenciar o quê? A fase da independência, né, onde ele vai adquirir autonomia. Se os pais são muito zelosos, né, se eles são extremamente cuidadosos, e nós estamos falando de uma questão quase extrema, né, mesmo, extremista, essa fase da independência ela é negligenciada. E aí você tem a questão da dependência, né, constante, e isso é mútuo, porque também os pais eles não conseguem se desprender e a criança ela não consegue atingir a autonomia necessária para poder viver, né, as suas potencialidades.
Bom, a gente pensando aqui em pais, não só de primeira viagem, também com pais que já têm outros filhos, muitas vezes os pais não reconhecem essas características, né? Eles já fazem automaticamente, desenvolvem esse tipo de postura, talvez por referência dos próprios pais que tiveram. Então, como tentar dar alguma dica para o pai ou mãe ou cuidador responsável pela criança de identificar se de fato a postura dele está sendo extremamente zelosa, está sendo extremamente cuidadosa? Eu acho que primeiro pensando nas questões concretas da vida da criança. Quando a criança ou vai para a escola, ou vai brincar com os amigos, ou nos espaços públicos, nos parques, como é que o adulto se posiciona? Ele faz uma marcação homem a homem, eu brinco com isso, né? Assim, que é aquele pai que a criança anda para lá, você está olhando, né? Porque o pai que faz isso, na verdade, ele transmite para o filho uma mensagem que é oposta. Olha, você não tem condições de de ter autonomia, você não tem condições de dar conta de si próprio. Isso gera uma insegurança na criança. Quando ele percebe que ele não tem nenhuma autonomia para, por exemplo, dar uma caminhada, brincar sozinho, cair, se Essa machucar. insegurança pode não ficar só na parte da infância, pode ser um traço de personalidade que vai ficar marcado. Sim, pode ser, né? Seguintes, Ou que a criança, pelo menos, vai ter muito trabalho para se livrar disso, para se sentir segura. Eu, como trabalhei durante muitos anos em creche, eu coordenei uma creche durante 15 anos, eu via claramente isso. As crianças mais protegidas, de modo geral, eram as crianças que tinham menos segurança com o seu próprio corpo. E aquelas crianças cujos pais tinham uma relação um pouco mais leve com isso, também tinham uma relação mais autônoma, mais desprendida, Perfeito. mais desbravadora até dos espaços. Né? E é interessante, complementando a tua fala, que os pais, eles não devem se sentir culpados, né, por agirem dessa forma também, porque os pais inevitavelmente eles são extremos mesmo, né, eles são cuidadosos, né, os pais eles acabam se excedendo em alguns comportamentos mesmo, e eu acho que os pais eles têm que ter essa consciência também, né, eles estão ali cuidando da maneira como eles acham melhor, né. O cuidado é justamente eles tentarem se policiar, aonde eles acham que estão tirando essa possibilidade do filho crescer, dele se desenvolver, né? Tentar atingir um equilíbrio é muito difícil. Por isso que eu estou tirando um pouco da culpa dos pais, porque inevitavelmente eles vão sentir isso também. Claro. Né? O que não dá é eles sempre ficarem protegendo, achando que alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Ou que eles não estão sendo pais suficientemente bons, né? Para usar um termo da psicologia. Esse excesso é um sinal de que alguma coisa está errada também. É aquilo que se fala, né? Tudo demais, tudo em excesso faz mal, inclusive o amor, inclusive o cuidado, né? Pode fazer mal para a criança. Que esse amor pode também aparecer não em forma de excesso, mas em forma de atenção. Eu estou atento. Ele está ali, eu estou vendo que meu filho está ali, ele está mexendo, obviamente eu vou olhar se ele está correndo algum risco, mas a minha atenção não significa necessariamente uma atenção que impeça ele de fazer a descoberta que ele está fazendo. Dizer não é um ato de amor, né? Eu posso dizer um não, olha aí você vai se machucar. A minha presença está garantida. Até porque essa presença que vai dar segurança para a criança. Mas se você evita, tira tudo que está ao alcance para a criança não mexer, impede que ela suba, impede que ela mexa nas coisas e possa fazer suas descobertas, porque esse é o risco, né? Eu tinha uma cena só de curiosidade, uma criança da escola que eu coordenava, pulando uma mureta, a mãe chegou muito assustada, olha, meu filho está pulando a mureta, e chamou o pai, e eu estava do lado da criança, era uma mureta, eu não estou exagerando, era alguma coisa desse tamanho. E me chamou muita atenção como ela de fato ficou em pânico, com uma brincadeira sem o menor risco. E era uma criança que tinha muita dificuldade com um movimento mais amplo, em correr, em entrar em disputa de brinquedo, em se desbravar no espaço. Então, esse exemplo só para ilustrar mesmo, como que, de fato, ela viu um risco onde não havia. Então, para que os pais possam também observar que riscos são riscos efetivamente, o que são riscos que a criança pode correr, que você está ali perto, ela vai pular, vai subir, mas está perto de você. Você está trazendo também que esse excesso de proteção pode causar danos não só psicológicos, mas físicos para o desenvolvimento da criança, Exatamente. né? Se desde a primeira infância vai tentar engatinhar, o pai vai estar sempre com a mão do lado ali cuidando, não vai deixar a criança levar o primeiro tropeço, não vai poder cair para poder levantar sozinho, isso causa danos até para o físico da criança, né, Tem pais que não deixam o bebê no chão, porque acham que o bebê vai se sujar, então o bebê fica no colo o dia inteiro. O que eu acho desse tipo, né? curioso em relação a isso é que existem estudos, por exemplo, em psicossomática. Né? Psicossomática são manifestações no corpo de conflitos emocionais. Né? Então, há relatos, por exemplo, nos estudos em psicossomática de crianças que são extremamente protegidas pelos pais e desenvolvem, por exemplo, com o tempo até asma, né? Porque se sentem sufocadas.
né? Então é um simbolismo que o inconsciente ele vai interpretando e aí o corpo manifesta a doença, né? Então, quer dizer, é um agravante psicológico e físico também, né? Interessante, né? E tem estudos já a respeito, onde é de uma forma descontrolada mesmo, né? E as crianças que menos se machucam são as que mais se arriscam, as que têm mais liberdade para experimentar o corpo, porque elas ficam mais, como a gente fala no Rio, safas, né? Elas ficam safas, porque elas caem, levantam, sobem, descem. Os pais permitem isso. Então ela fica com o corpo muito mais ágil para vivenciar essas possibilidades de movimento, né, as brincadeiras. É importante a gente lembrar também que o adulto que não lembra da época da infância, que não teve nenhum arranhão, que nunca caiu, se machucou, e tudo bem, né? Estranho, faz parte do crescimento. Lógico, né? lógico. Com certeza. Mas, Adriana, você aponta também uma questão interessante da questão, principalmente em zonas urbanas, da questão do fechamento das famílias, né? Desse isolamento das famílias, ou em condomínios, ou dentro do apartamento, dentro da casa, por medos externos que muitos pais têm. Isso a gente sabe que é uma situação que muitos pais enfrentam. E eu quero ouvir de vocês, então, que caminho a gente pode tentar imaginar para esse pai, essa mãe, que obviamente tem que ter o cuidado com o seu filho, não vai deixá-lo solto na rua para brincar diretamente, mas também não pode privá-lo de ter experiências, né? Eu vejo, assim, porque a gente vive numa nova situação também familiar, onde as famílias não só se isolam em termos físicos mesmo, no seu próprio apartamento, mas elas não têm mais aquela rede de sociabilidade que talvez a gente tenha na zona rural, ou que a gente tinha na infância dos nossos pais, onde você contava com uma avó, com uma tia, ou tinha um vizinho. A gente não tem muito isso hoje em dia. São raras as famílias que podem contar com essa rede social de parceria, né, para pensar o filho, cuidar do filho. Então, eu acho que uma alternativa que é importante é que os pais possam contar com as redes de amigos, que são as novas, né, configurações sociais. Os amigos da escola. Então, como é que você consegue organizar a agenda do teu filho para propiciar que o amigo venha brincar na sua casa e vice-versa? Ou criar uma possibilidade de ter um pai que se alterna, né, que faz combinados e leva um grupo para passear. Eu sempre fui mãe em canguru, né? Eu pegava minha filha com os amigos todos e vamos fazer um passeio. Isso era muito gostoso, porque ainda que fosse quase filha única, né, porque o irmão era bem mais velho, ela tinha sempre muita presença de muita criança. Eu acho que isso é muito importante, porque você não sente o seu filho isolado e como se tivesse apenas o pai e a mãe como referência. É verdade, Eu eu concordo. Eu acho que as famílias têm se reconfigurado, né, constantemente aí, e socialmente você perdeu um pouquinho, né, essa questão da união da família, dos encontros. Hoje em dia as pessoas convivem no mesmo espaço, mas parece que são desconhecidos, né? E eu acho isso importante, né? Justamente conhecer os amigos, a orientação aos filhos. Eu acho que é extremamente importante esse espaço de diálogo com os pais, né? Dos pais e os filhos. É imprescindível, né? Essa orientação, esse diálogo. E os pais estarem antenados às coisas que estão acontecendo, para poderem orientar da melhor forma possível. Os interesses, né? E eu acho que é isso, assim, onde seu filho está circulando, o que interessa a ele aí pensando na adolescência. As redes sociais onde ele circula. Eu acho que dar limite não é necessariamente, se a gente pensar nas gerações, né, anteriores à nossa, onde o limite era sempre muita proibição. Isso não pode, isso é errado. Então, os limites, muitas vezes, você burlava os limites porque o não pode não dava conta. O adolescente não aceita o não pode como limite. Mas se você mantém um diálogo e uma presença, uma atenção aos interesses, por onde ele circula, que músicas ele ouve, Sim. não como controle, mas como parceiro, como pai parceiro, a participação você mesmo, acaba né? podendo ter esse diálogo que o Breno fala, né? Esse interesse pela vida do filho, um diálogo, conhecer os amigos do filho, isso é uma coisa que eu sempre fiz muito. Quem são os seus pares? Quem são as pessoas com as quais você troca? Que assuntos interessam? E aí uma coisa importante, não acontecendo isso, essa interação entre pais e filhos, o que acontece? Os pais acabam atribuindo esse cuidado, essa educação a outras pessoas. Então, ou são outros parentes, ou fica a imagem da escola. Né? É a escola que tem que tomar conta, é a escola que tem que cuidar. Né? E aí os pais passam a cobrar a escola esse papel, que é deles. Né? A escola está ali para ensinar as crianças, os adolescentes. Agora, a educação vem de berço, não é? Não é assim? Então, são os pais que têm que... É a participação dos pais. Esse daí é o papel deles. Então, quando os pais começam a atribuir também essa educação fora da família, né, a outras pessoas, então você também começa a ter um sinalizador. Próprios esse tipo de responsabilidade. Tem um sinal aí de que alguma coisa está errada.
Eu quero puxar outro ponto que a gente estava falando antes, sobre a questão das consequências que esse excesso de cuidado pode ter para a criança, né, primeira infância, um pouco depois, ou até mesmo na adolescência. Né? Você percebe a questão da dependência, que você disse, Breno, e também tem outros sinais como agressividade. Pode ser um outro tipo de sinal, né, quando essa criança eventualmente se sente muito tolhida, não pode se expressar, acaba desenvolvendo outro tipo de aspectos que não pode ser tão positivos, né, para a formação dela, né, Breno? A agressividade, ela acontece justamente porque o adolescente, né, ele se sente justamente preso, né? Ele está vendo que tem todo um mundo onde ele pode desbravar, ele pode se desenvolver, e ele se sente impotente, justamente porque ele não adquiriu essas potencialidades antes, né? Ele não conseguiu desenvolver isso antes. Então ele vai projetar essa agressividade para quem? Para quem ele acha que cerceou justamente essa liberdade, que são os pais. Né? Então ele fica agressivo, ele se torna agressivo com os pais justamente por conta já desse mau desenvolvimento, né, no passado, anterior. Né? E essa agressividade, uma vez que ela acontece, isso vai intensificando, e aí onde você tem as desavenças familiares, né? E aí coisas muito piores, né, que podem acontecer. Eu acho que tem uma questão do adolescente que é se diferenciar mesmo, né? Mesmo o adolescente um pouco mais, né, que as coisas, a comunicação está circulando, ele quer se diferenciar. Então, também sustentar esse momento em que ele vai te negar, em que ele vai precisar dizer, olha, eu sou não você. O adolescente, ele quer dizer isso, eu sou não você. Ele marcar o espaço dele, a personalidade dele. Isso é saudável que ele queira ser não você, mas no fundo ele tem você muito presente. Porque ser não você é porque ele sabe muito bem o que você é. Então a sua referência está lá. Ele quer identificar o que ele mesmo é. Então ele quer, e nisso ele vai tropeçar, experimentar, burlar. Então, eu acho que está atento até para entender que isso faz parte, né? Muito bom. Você em casa pode mandar perguntas para a gente pelo nosso Twitter, pelo nosso telefone, os contatos estão aí na tela para você. Assim como fez o nosso telespectador aqui, mandou uma pergunta e diz o seguinte: meu neto mora comigo desde os 2 anos. Hoje, com 11, a avó tem uma certa possessão com ele, um cuidado excessivo. E o telespectador não quis se identificar, mas pergunta o que fazer. Complicado. O que fazer, Breno e Adriane? A avó, ela entrou, a avó, ela entra aí, ela está substituindo o papel de alguém dessa família, né? Me parece. Ela tem uma função maternal, ela tem uma né? função maternal, né? Então, uma vez que ela assume isso, é lógico que essa possessividade é porque, olha, eu estou participando da vida dele, eu quero ele para mim, eu estou tomando conta dele, enfim. Né? A responsabilidade ficou para ela, ela assumiu isso intensamente. Logicamente que eu acho que se isso começa a incomodar, ele é pai do... É avô, né? Não está claro que meu neto mora comigo. Então, imagina que seja o avô. Deve ser o avô então, comentando a situação. Quer dizer, mas se ele está comentando é porque ele está incomodado com isso, né? Está desconfortável. Né? Talvez assim, ou porque ele está perdendo talvez espaço nessa família aí, ou porque ele está percebendo que a avó, ela está vivendo, ela está se identificando de tal forma com o neto que o neto ele passa a perder um pouco a identidade, e a avó também vive essa simbiose, né? Mais... Então, quer dizer, se ele está comentando, existe um desconforto. Então, acho que é importante rever alguns conceitos, conversar. Que eu acho que é um que mesmo pai e mãe, ainda que morem juntos, eles, pai e mãe, avô e avó, eles vão discordar. Essa ideia de que existe uma harmonia consensual sobre como educar os filhos é falácia. Juntos ou separados, os posicionamentos são diferentes. Então, que esses avós possam conversar, se colocar, pensando sempre como prioridade no bem-estar do filho, né? No caso do neto. Isso é uma situação comum quando os avós, não exatamente quando moram com os netos, mas quando cuidam, tem um tempo ali livre com o neto, eles vão tentar ser mais protetores do que foram com os filhos? Tem isso muito isso. Nossa, né? As avós, quando faziam adaptação na creche que eu coordenei, elas olhavam assim para a criança, tadinho do meu neto. Eu falei assim, tadinho, como? A avó, ele está num lugar ótimo, ele vai conhecer várias crianças. Mas aquilo era uma marca. E, obviamente, se ela falava aquilo para mim, imagino que ela não falava para a mãe da criança. Então, os avós, eu não estou falando generalizadamente, é claro que isso, a gente tem avós cada vez mais jovens e pops, que trabalham, que têm uma vida ativa. Mas acho que tem valores, muitas vezes, e concepções que são diferentes, então tendem a proteger. Muitas vezes você dá limite. Minha mãe, que era dura comigo em várias coisas, às vezes eu me via falando com a minha filha e falava, você está sendo muito dura com ela. Ah, mas quando você me educava, você achava isso ok. Você foi cobrar dela. Eu acho que os avós têm uma tolerância. A gente fala que os avós estragam, brincando, né? Os pais educam, os avós estragam. Vezes, né? Assim. Então acho que tem uma tolerância maior, porque também não tem a responsabilidade de... a bola não está com você, né? Você não é pai, você não é mãe. Se der alguma coisa errada...
Eu posso estragar, eu sou só avó. Só posso estragar porque eu sou avô e avó. Né? E é curioso como os avós, por exemplo, dando um exemplo de clínica, né? Para a gente também ilustrar. Por exemplo, quando existe todo um trabalho familiar, né? Com os filhos, com os pais. Em idade evolutiva, quando eu vou conversar, quem é que vem? São os avós, não são os pais. Né? Mas os pais estão ali. E funciona, Breno? Como é que é isso? É curioso porque aí já está sinalizando alguma coisa, né? É uma omissão dos pais e uma participação, um certo excesso dos avós que estão substituindo os pais, né? E automaticamente eles estão dizendo, olha, os pais não funcionam, por isso que eu estou aqui. Né? Por isso que eu tomo conta do meu neto. Já é uma informação para você... Isso cria um outro conflito, que é a questão de tirar a autoridade dos pais também. Já abre outra perspectiva, exatamente, tira a autoridade. Né? Então está implícito. Quando os avós eles começam a participar, né? Pensando numa, né? Onde os pais estão ali também com o filho e os avós participam, eles começam a tirar a autoridade dos pais. Então está sinalizando alguma coisa também importante. Quer dizer, precisa novamente de uma reconfiguração familiar aí para que os papéis possam ser assumidos adequadamente. Você pode participar, colaborar, e é ótimo que a gente possa contar com os avós, mas sem que os pais saiam do lugar deles de autoridade. Sim, né? Então, sim. como é que isso circula? E eu já vivenciei algumas situações familiares bem complexas, dos avós terem uma participação, uma ingerência sobre a dinâmica familiar que é complicada, né? Que às vezes até fragiliza o pai, porque ser mãe, ser pai não vem receita, né? A gente vai experimentando, vai descobrindo. Então, se você tem os seus pais como referência, te gerando mais insegurança, você está fazendo errado, você não deveria fazer aquilo. Ao invés de você contribuir para que o seu filho, né, exerça a sua maternidade, a sua paternidade com segurança, você vai gerar uma fragilidade no seu filho, né? Aí ele não dá conta, então eu tenho que entrar porque meu filho não vai dar conta. E os adolescentes, eles sabem também que os pais, eles precisam da referência dos pais, eles sabem quando os pais estão se omitindo. Então, nessa omissão, quando identificada pelos adolescentes, é onde gera a agressividade. É o que se diz, que eles ficam testando de certa forma. Eles sabem o limite do pai e da mãe e ficam testando, seria isso? Mais ou menos, né? Mas assim, eles querem a presença dos pais, né? Eles ficam testando, eles ficam causando, né, situações para ver se os pais mesmo até participam, né? Os adolescentes, geralmente, crianças, né? Eles pedem, né? Eles solicitam ajuda. Olha para mim. Né? Olha para mim. Eles pedem orientação. Só que eles falam o contrário. Então é um desafio. Eles dizem, não quero você, mas ele quer você. Ele quer você, exatamente. E os pais têm que saber codificar isso, né? Tem que saber se manter. Exatamente. Não me quer nada, estou aqui. Bom, a gente está quase chegando no final do programa, mas antes quero ouvir de vocês, então, algumas dicas então, para os pais, mães, cuidadores, avós e avós que estão vendo a gente em casa. Se percebem esse tipo de comportamento, se identificaram eventualmente com esse tipo de característica que a gente está colocando, para tentar reverter, como poder reverter isso, não deixar de fato essa marca tão forte, que não chegue num caso extremo que vai marcar tão fortemente a educação dessa criança ou adolescente. Uma coisa que você falou, Cristiano, logo no início, em off, o quanto muitas vezes as famílias se sentem culpadas porque ficam pouco tempo com os filhos, ou porque nas novas configurações os pais se separam, têm outros filhos, novos casamentos, e muitas vezes acabam tendo a sensação de que se eles forem permissivos com os filhos, eles terão mais garantias de que o filho se sentirá amado, protegido, cuidado. E é o contrário, porque o limite é afeto. Você tem que dizer, olha, ali é a parede. Da parede você não pode passar, porque você vai se machucar. Então, que os pais possam entender que dar limite com afeto, não necessariamente, não precisa ser com agressão, com raiva. Dar limite é uma forma de manifestar afeto, amor, cuidado e zelo. Então, que a gente possa cuidar dessa culpa que nos acompanha, desse excesso, que a gente possa ter uma leveza maior, uma presença maior e uma relação de limite mais clara. Eu acho que essa é uma dica, né? Menos entender culpa e mais limite. Por que está agindo dessa forma? Por quê? E acho que um último recado que a gente pode colocar aí também pais não tenham medos, né? Não tenham medo de serem pais. Né? Assumam tais responsabilidades, estejam próximos a seus filhos, conversem com ele, principalmente, muita conversa, diálogo, e entrem, né? Participem mais da vida deles, sejam muito mais ativos, né? Não tenham medo, né, de se aproximarem dos filhos de vocês, porque eles precisam, né? Eles estão requisitando esse tipo de coisa portanto, estejam dispostos e se doem a eles. E nenhum brinquedo vai suprir Não, isso. De jeito nenhum. De forma alguma. De jeito nenhum. Bom, Breno, Adriane, muito obrigado pela presença na Conexão de hoje. Foi um prazer. Obrigado. Prazer. Bom, você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. E eu espero você. Até lá.